Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Jesus disse: crescei e multiplicai-vos. O que ele diria nos dias de hoje? Talvez ele acrescentasse: com responsabilidade. Há tantos equívocos quando o assunto é sexo, há tanta desinformação e também muito desrespeito. Isso torna difícil a gente lidar com esse assunto, conversar com os nossos filhos e até lidar com eles na nossa própria vida pessoal. Quem vai conversar conosco sobre esse tema hoje é Elizabeth Diniz, a Betinha, presidente da Cruzada dos Militares, escritora, palestrante, psicóloga. Betinha, mais uma vez, muito obrigado por comparecer ao nosso programa, atender ao nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Vamos começar pelo fundamental. Os espíritos, não é? Depois que a gente desencarna, a gente conserva a nossa sexualidade, os espíritos têm sexo? Sexo propriamente não, porque nos informa os espíritos que nós podemos reencarnar como homem ou como mulher, dependendo da necessidade do espírito, dependendo daquilo que a gente quer aprender e reformar nessa reencarnação. Entretanto, devido ao condicionamento que nós adquirimos, estando no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem, quando desencarnamos, levamos essa memória e continuamos com o perispírito dentro daquela organização que tínhamos quando em vida. Até que novamente seja reprogramada uma reencarnação e o espírito possa escolher novamente se vai nascer como homem ou como mulher. Então não somos, estamos homens, Isso, estamos mulheres, né? Exatamente. E essa coisa de machão não tem nada a ver. Nada a ver. Mas nós que trabalhamos com regressão, já vimos muitos casos em que vou fazer uma regressão numa mulher e ela de repente se vê numa vida como homem, ou vice-versa, já fiz regressão em homens em que ele se viu em vidas passadas como mulher. Então, o sexo depende da reencarnação, da escolha que o espírito fez para reencarnar, e quando ele retorna ao plano espiritual, ele leva essa memória e ele vai com a mesma organização no perispírito que ele tinha quando estava vivo, por uma questão de condicionamento. Betinha, por que tantos conflitos na humanidade ainda envolvendo a área da sexualidade, tantos problemas de origem, né, psíquica por conta da sexualidade mal resolvida? Por que ainda é tabu falar sobre certos assuntos? Por que as pessoas encaram ainda o sexo com tanto preconceito, com tanto distorcimento, inclusive? É uma questão de evolução. Em que sentido? No passado, a sexualidade, nas épocas primitivas, a sexualidade era um tanto quanto desorganizada até surgir a instituição casamento, que aos poucos foi organizando, né, e disciplinando as pessoas para serem fiéis, para viverem a dois, principalmente as mulheres no passado. E a partir do momento em que a civilização vai evoluindo, chega um momento em que, por exemplo, na época de Freud, ele fala muito da era vitoriana, em que antes da Rainha Vitória, os reinos da Europa eram cheios de muitos desvios sexuais. Nós lembramos os filmes sobre Roma, onde havia muitos desvios sexuais, e as pessoas não tinham muito senso de moral e de ética naquela sociedade um tanto quanto medieval, primitiva. Mas depois da Rainha Vitória, houve um momento de grandes repressões, em que se formou todo um verniz, uma educação voltada para educar principalmente a mulher, porque o homem continuou livre para ter seus desvios, e a mulher foi severamente educada para ser fiel, para ser bem posta dentro da sociedade onde ela vive. E acontece que nós estamos num momento difícil da história. Nós estamos num momento em que as teorias de psicologia, as teorias sociais abriram um leque grande demais, aonde hoje tudo é permitido, as pessoas estão perdendo seus referenciais, estão perdendo o senso do que é certo e do que é errado, e onde as pessoas hoje têm permissão social
para trair, para ficar, no outro dia fingir que não conhece a pessoa. E alguns hábitos que fazem parte da nossa sociedade moderna. Mas eu ainda continuo afirmando que é uma questão de evolução, porque numa mesma sociedade existem casais que vivem dignamente, que são fiéis, que assumem responsabilidade com os filhos, que assumem responsabilidade de cuidar um do outro, e nesta mesma sociedade existem casais que se agridem, que desprezam os filhos, que jogam os filhos para serem adotados e que não cuidam da sua moral, do seu comportamento e traem, e quantas coisas mais, tudo proveniente desses desvios. E que se recusam a formar um casal, ou seja, que se recusam a formar uma família. Nos anos 60 surgiu a pílula anticoncepcional. E eu lembro que aquilo representava uma conquista absurda, principalmente para a mulher, não é? O controle da natalidade. O advento da AIDS trouxe também o uso do preservativo como algo extremamente necessário nas relações sexuais, como uma maneira de proteger a própria vida. Isso não provocou também um certo excesso, digamos assim, não sei se existe liberdade em excesso, ou talvez uma degeneração da liberdade, uma libertinagem nas relações? Com certeza. Acontece que a lei atua independente do indivíduo querer ou não querer ter consciência ou não. Por exemplo, surge o anticoncepcional. A mulher fica mais livre para ter relações sexuais sem se preocupar tanto se engravida ou não. O homem também fica mais livre nesse sentido e surge uma nova maneira, uma nova forma dos casais se relacionarem. Já não há mais aquele rigor do passado, porque havia a consequência de filhos que trazia toda uma responsabilidade. Acontece que junto com essa liberdade, nós ainda seres um tanto quanto atrasados, não sabemos usar o nosso livre-arbítrio nem sempre, com esse excesso de liberdade, se começou a entrar em excessos que você acabou de chamar de libertinagem. Mas a lei encontra os seus meios de ir reparar, porque existe a lei de ação e reação. E surgem as doenças, como a AIDS, talvez numa tentativa de controle. Quem sabe? Não sabemos como esse vírus surgiu, por que surgiu. Então, nós ficamos pensando, o que é liberdade e o que é responsabilidade? Livre-arbítrio não é fazer o que quer, porque existe uma lei de ação e reação que reza, que diz que tudo que você fizer, você tem liberdade de agir, tudo que você quiser fazer, você faz. Mas na hora que você age, você aciona uma reação. Você é dono da sua ação, mas a reação daquilo fica entregue ao determinismo da lei. Deixa eu fazer uma correçãozinha. Eu quero tirar a libertinagem e colocar promiscuidade. Pronto, promiscuidade, né? Porque a promiscuidade hoje é feita com toda elegância. Nós vemos esse modismo de ficar onde raia o cinismo. Um jovem fica com uma jovem um dia, no outro dia finge que não conhece ela. A mesma coisa as mulheres fazem. Hoje, alguns se gabam e contam como se fosse uma virtude que ficou com 4 numa noite. Isso é um desequilíbrio. De certa forma, estamos voltando à Roma pagã, à Roma antiga. A gente vai fazer uma paradinha, Betinha. Um breve intervalo. A gente está aqui conversando com a Elizabeth Diniz e o assunto é sexo e responsabilidade. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, ainda conversando sobre sexo e responsabilidade. E a nossa companheira nesse bate-papo de hoje é Betinha Diniz. Betinha, estávamos falando no bloco anterior sobre as consequências que o advento da AIDS trouxe, não é? Doenças que, como a AIDS, têm a sua causa nos relacionamentos sexuais, têm uma origem espiritual, é uma forma de punição, os antigos diriam, é castigo? Acredito que sim. Porque, agora, isso é uma opinião pessoal minha, não tenho nenhum dado científico que comprove isso, mas acredito que sim, dentro das crenças que eu tenho, de que Deus está
na frente de tudo. Jesus está no leme dos destinos que a terra toma e nada surge por acaso, nada aparece do nada. Então, nós particularmente acreditamos que quando existe um grande desvio social, a espiritualidade superior toma providências para que surja alguma coisa que equilibre, que freie, para que esse movimento que seguia sem controle tenha algum controle e alguma forma de reeducar as pessoas. Recentemente, uma novela mostra o personagem principal da novela, que aliás fez muito sucesso. Em um dos capítulos finais, ele beijava-se com um companheiro no ar. Inclusive, gerou toda uma expectativa de quando é que aconteceria aquele beijo. E agora, recentemente, uma novela também mostrou duas jovens na beira da praia, se abraçando, despidas, etc. Como é que o Espiritismo vê esse tipo de relação? Como é que o Espiritismo, como é que a doutrina espírita, quais são os olhos que a doutrina espírita vê esse tipo de relacionamento e esse tipo de repercussão na mídia? Eu nunca li nenhum livro espírita em que um espírito sério fizesse qualquer tipo de crítica severa com relação ao homossexualismo. E o que nós lemos em alguns livros espíritas é que alguns casos de homossexualismo são casos de inversão, de espíritos que tiveram algumas reencarnações dentro de uma roupagem masculina, por exemplo, e por necessidades de evolução e de crescimento, reencarna como mulher, e traz da outra vida toda aquela força do psiquismo feminino. Então, na sua primeira reencarnação, ele ainda nasce com toda a sua personalidade, com todos os gestos e características que ele guarda na memória daquela vida passada. Com relação à relação homossexual, nós acreditamos que qualquer forma de amor é digna, desde que a pessoa seja digna. O que vai interferir não é se é um casal de homossexuais ou um casal de pessoas de sexos diferentes, mas com que forma de responsabilidade e de dignidade esse par está conduzindo a sua relação. Porque o que impera na natureza é a lei do amor. Você não acha que a repercussão que a mídia dá a esse tipo de coisa tem uma conotação negativa? Tem uma conotação negativa a partir do momento que, colocado na televisão de uma forma deturpada, os jovens que estão assistindo e que veem aquilo podem tomar certas coisas que vê como hábito ou como estímulo para fazer uma coisa que não tinha a tendência de fazer, simplesmente por uma questão de modismo, está na novela, está na moda fazer, então eu vou experimentar para ver como é que é. E isso traz consequências sérias e graves, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos repetidamente, isso cria hábitos difíceis de serem depois reeducados. A pessoa que tem desvios sexuais, que tem tares sexuais, ela está criando no seu organismo, condicionando o seu organismo a hábitos que depois ela vai ter dificuldade, uma grande dificuldade de reeducar-se, de reparar esses vícios. Betinha, em relação à prostituição e as suas várias, digamos assim, consequências, a prostituição, por exemplo, infantil, ao mercado de carne humana que ainda existe em pleno século XXI, não é verdade? A exploração de menores de idade, né? A gente vê as reportagens nas televisões. Como é que isso, que tipo de consequência acarreta, não para quem se prostitui, mas para os que exploram as prostituídas? Qual é a consequência espiritual disso tudo e que relação, que conexões se estabelecem no mundo espiritual quanto a essas coisas? Ai daqueles que viciam. Nós somos, Saint-Exupéry diz uma frase bastante interessante. Ele fala, nós somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Quando numa relação uma pessoa vicia outra, ela é responsável pelo destino que essa pessoa está tomando. Ela é responsável pelas consequências que virão depois. A literatura espírita está cheia de romances que contam como determinados dramas amorosos terminam em reparações que levam vidas e vidas, né, para que a pessoa reorganize, reequilibre aquele laço afetivo que ela rompeu, que ela traiu, por questões
pessoais, como vício, ou como sentimento de vingança, ou como traições, porque a pessoa é volúvel e se envolve com a pessoa, depois se envolve com outra. Isso tem consequências sérias. Existe uma lei que se chama a Lei do Amor, que nos 10 mandamentos está em primeiro lugar, não por acaso, porque acredito que a Lei do Amor é a lei máxima. Jesus disse isso. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama uma pessoa e ama de verdade, você quer cuidar dessa pessoa, você quer proteger ela. E você quer protegê-la, inclusive, disso. De viciá-la, de jogá-la no mundo da droga ou no mundo da viciação sexual, como é o caso da prostituição, ou em outros tipos de viciações. Fica difícil da gente abordar um assunto tão complexo, mas o que nós sabemos isso gera consequências sérias que levará vidas e vidas para que a pessoa repare. Uma característica dos nossos tempos é o que o pessoal chama de geração canguru. São os jovens que não saem de casa, ficam morando com os pais e mães, 30 anos, 35, 40 anos, né? Se recusam a formar um núcleo familiar, quer sempre estabelecer relações passageiras, relações inconsequentes. E isso implica também em encarar a relação sexual como algo também passageiro, o tal ficar, não é? Se é que eu compreendo bem o que é o ficar. Os jovens clamam por essa liberdade, né? Por essa série de relacionamentos sem um vínculo. Isso não destrói os laços familiares, isso não compromete o processo evolutivo como é planejado pelo mundo espiritual, não, Betinha? Compromete o desenvolvimento da civilização, né? do que seja um mundo civilizado, compromete a capacidade individual dessa pessoa, porque ela está desenvolvendo na sua personalidade uma forma de se relacionar volúvel, aonde ela tem que desenvolver uma espécie de frieza para poder ter esse tipo de relação. Uma pessoa que hoje fica com alguém, gosta dessa pessoa, se encanta por ela, fica com ela, mas com medo de formar vínculo e de assumir responsabilidade, ele imediatamente descarta essa pessoa e já fica com outra, porque ele não quer se envolver, não quer assumir compromisso, não quer ter responsabilidade. Ele está educando o seu coração, ele está condicionando o seu organismo a não formar vínculo. Ele cria algum mecanismo mental para dizer, não, eu não amo ninguém profundamente, eu só amo superficialmente. E isso gera problemas pessoais. Assim como gera problemas sociais também, gera karmas no sentido de que as pessoas que foram traídas, que foram magoadas, podem se voltar contra ele como inimigos. E eu sempre penso nos filhos, né? Dessas relações fortuitas. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta novamente. O assunto é sexo e responsabilidade. Quem está conosco é Betinha Diniz e no próximo bloco quem faz as perguntas são os nossos companheiros que nos assistem. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida. E nesse bloco, os telespectadores, vocês, nossos amigos, vão fazer as perguntas dirigidas a Betinha Diniz sobre o assunto sexo e responsabilidade. Meu nome é Rafael. Eu gostaria de saber do programa Espírito e Vida por que as religiões, de maneira geral, proíbem a liberdade sexual. Exatamente. Isso acontece devido a uma educação religiosa da era medieval, em que as religiões, para corrigir determinados desvios, criaram normas e regras para a conduta sexual. Foi durante muitos séculos pregado que sexo é pecado, que sexo só deve ser feito para a reprodução. E isso foi pregado como um dogma religioso, mas nós sabemos que a sexualidade está dentro das leis divinas e que o problema não é a sexualidade, o problema é como se conduz essa sexualidade. Então, a sexualidade
foi criada e é permitida por Deus, desde que vivida com amor, com vínculo, com responsabilidade, ela é legítima e aceita, e tanto a ciência hoje como as religiões no presente concordam que a sexualidade deve ser vivida desde que com amor e respeito. Olá, eu sou Isabelle Ferrer. Eu gostaria de saber do programa Espírito e Vida, por que existe tanto tabu na nossa sociedade quando se fala de sexo? As pessoas se habituaram a ver a sexualidade como perigo, porque é uma coisa que nem sempre tem controle. Quando a pessoa se apaixona, faz coisas que não faria quando está com o juízo são, e isso leva muitas vezes a pessoa a ter medo de sua sexualidade. Mas quando a pessoa está apaixonada, junto com essa paixão tem todo um sentimento de amor. Isso é muito bonito. E nós acreditamos que, como Freud disse, que existe os dois instintos básicos, é o instinto da fome e o instinto do amor. Nós acreditamos que a maior fome que existe no universo é a fome do amor. Todo ser humano deseja amar e ser amado. E quando a pessoa encontra alguém que ama e que sente atração, isso é absolutamente normal, saudável e santo. Meu nome é Bruna e eu gostaria de saber do programa Espírito e Vida o que é que os pais devem dizer para os seus filhos sobre sexo. O que os pais devem dizer aos filhos é que viva a sua sexualidade com responsabilidade, no sentido de, se você está com alguém, se você está gostando de alguém, respeite essa pessoa, seja leal a ela e fiel se for possível, porque existe uma diferença entre lealdade e que é necessário que a gente respeite. Quando nós estamos numa relação, o fato de você estar com a pessoa exige que você respeite os sentimentos da pessoa, respeite os valores dela, respeite a maneira dela viver. Então, acredito que a educação correta é educar o seu filho para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa de bem. A partir do momento que ele é uma pessoa de bem, ele vai saber viver a sua sexualidade numa relação de respeito e de amor. Estamos chegando assim ao final do nosso programa, mas o assunto não foi evidentemente esgotado. Então a Elizabeth vai orientar vocês, dar uma dica de leitura. Betinha, qual o livro que você recomendaria que os nossos leitores procurassem como fonte de pesquisa? Existe um livro de André Luiz chamado Sexo e Destino, em que André Luiz fala exatamente de duas jovens que são irmãs, e onde uma delas vive a sua sexualidade de uma forma muito desequilibrada e acaba prejudicando o destino dela e o destino da irmã. Envolve toda a família numa trama que é bastante interessante. Eu recomendo a leitura desse livro porque ele mostra perfeitamente bem as responsabilidades que nós temos diante da sexualidade e as consequências que são geradas quando nós erramos no campo do amor. Sexo e Destino. Psicografia de Chico Xavier, o autor espiritual André Luiz. Betinha, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e pela sua gentileza em comparecer ao nosso programa. Obrigada, digo eu. E obrigado a vocês que estão em casa. O programa Espírito e Vida fica aqui. Vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail espiritovida@redetvrn.com.br. Foi uma alegria estar com vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser.